Muito bem, pessoal, os que estão chegando, já peço para irem se acomodando. A gente tem um hábito aqui que a gente nutriu desde que começou a fazer as lives, que é a gente aguarda uns 2 minutinhos depois que entra, antes de começar o conteúdo propriamente dito, ok? Então, desde então, peço a compreensão de vocês em relação a isso. E logo mais começamos nossa live de hoje, ok? Desde já agradeço a presença de cada um de vocês. Boa noite a cada um que está entrando agora, viu? Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Pessoal, se vocês tiverem disponibilidade para isso, ajudaria muito se vocês compartilhassem essa live, ok? Por mais que a live ela tenha o hábito de ter mais visualizações depois que ela é salva na página, eu gostaria de pedir a vocês que vocês compartilhassem para que a gente conseguisse ter essa interação ao vivo. Então a gente já estabeleceu o tema ao longo da semana e obviamente vocês gostariam de tirar algumas dúvidas em relação ao tema. Então obviamente essa interação fica muito melhor quando a gente está com nessa forma de live ao vivo, né? Só mais 30 segundos e a gente pode começar. Muito bem, podemos começar a nossa live de hoje. Pessoal, novamente boa noite aos que estão presentes. Desde já, novamente agradeço a presença de vocês, tá bom? A gente passou um tempo aqui no Saber Aristotélico sem colocar lives. Por que isso aconteceu? Isso se deu em decorrência de vários fatores, dentre os quais um próprio acidente que acabou acontecendo comigo. Como vocês podem ver, eu ainda estou com o braço aqui enfaixado. E se tudo der certo, próximo mês eu tirarei isso do braço aqui, mas já faz uns 4 meses que eu já estou com isso daqui. Então já faz muito tempo, desde que não ocorre uma live aqui na página. E isso daí causou uma falta imensa para mim, certo? Muitos seguidores também chegaram e perguntaram se continuaria a ter live, por que parou as lives, e aqueles que chegaram em privado, eu cheguei a responder a alguns deles a respeito do que teria ocorrido. Infelizmente é uma situação da qual o Brasil se encontra, que é uma situação sanitária seríssima. Então, além de problemas externos em relação a isso, eu acabei tendo essa lesão física em decorrência de um evento que acabou acontecendo drasticamente dessa forma, tá? Mas eu tenho esse objetivo agora de retornar a fazer as lives todos os domingos, certo? Isso vai depender muito da interação de cada um de vocês em relação aos assuntos e em relação a comentários, pessoal. Então vocês não fazem ideia, os comentários de vocês, o quanto ajuda no desenvolvimento da página, o quanto ajuda no engajamento que o próprio Instagram dá em relação a isso. Então muito obrigado, tá? A gente deu uma variada, eu vou colocar aqui antes de acontecer isso para agora. A gente no seu contexto amplo, geral. Algumas pessoas também gostam bastante do conteúdo romano, então a gente também vai querer fazer essa migração para Roma. A gente só está demorando um pouco para fazer isso, porque eu já estabeleci de antemão
que algumas aulas também poderiam ocorrer em relação à Grécia antes da gente partir para Roma propriamente dito, mas vez ou outra a gente acaba postando algum conteúdo referente ao período romano em geral, tá? Mas nossa ênfase mesmo é a Grécia. Logicamente, a gente amplia esse conceito de Grécia que a gente tem para vários contextos. Então, a gente tem uma pegada bastante de valorização da ciência, de divulgação científica. Então, por mais que a gente esteja abordando Grécia, a gente, quando se deparar com os filósofos desse período, logicamente é impossível a gente não relacionar com a nossa visão de ciência que a gente tem hoje. Então, no fim das contas, a gente vai fazer essa relação bacana entre o contexto cultural grego e também esse contexto cultural contemporâneo, certo? Bom, essa live vai ser a primeira de uma série que eu pretendo fazer. Vai depender muito do desenvolvimento que vocês vão dar em relação a isso, o engajamento que vocês darem em relação a isso. Novamente, já deixem o coração aí, compartilhem a live, isso vai ser muito importante para a página. Então, a gente vai começar com esse novo projeto, e esse novo projeto é fazer algo que eu já há muito tempo gostaria de fazer, é algo que eu gosto bastante e acredito que muita gente gosta também, que é em relação a fazer algumas apresentações e comentários a respeito de alguns livros. E esses livros eu coloquei na apresentação, no título, que são livros importantes, livros úteis, que possam realmente ajudar, lhe agregar alguma coisa na sua vida, tanto no seu meio acadêmico, quanto no seu meio social, quanto no seu estilo de vida, quanto a sua própria filosofia de vida, etc. e tal. Então, a facilidade conceitual que o livro Passagem pode trazer alguns livros também das artes, da literatura clássica mundial, certo? Então, vai depender muito dessa interação de vocês e o quanto isso vai chegar até mim. Então, eu me sinto motivado com esse engajamento de vocês, então é uma troca. A gente ganha nisso e eu ganho nisso e vocês também ganham, tá? Então, para começar, eu separei 3 livros, certo? Essa live ela não vai ser para abordar um livro só, eu separei 3 livros que eu acredito ser importante. Eu também tentei ser misto, certo? Eu tentei ser misto nessa escolha de livros. Então eu acabei escolhendo os livros tanto em homenagem ao dia, esse período que a gente vive de Páscoa, outro livro em relação ao próprio contexto, que é o contexto da página, envolvendo história, a própria Grécia, e outro livro também, que é algo que a página admira muito e também tenta fazer isso de alguma forma, que é divulgação científica. Então a gente trouxe 3 livros que são muito interessantes nessas 3 áreas, tá bom? E só para lembrar, a live vai ficar salva, tá bom? A gente tem o hábito de deixar a live salva, então a live vai ficar salva sim. Então a gente realmente preza que vocês assistam na hora que está ao vivo. Porém, se devido por N situações acontecer a situação que você não pode assistir no momento, não tem problema. A live vai ficar salva, você pode assistir o momento que você quiser, ok? Então, podem fazer os comentários de vocês, no momento que vocês acharem melhor, e eu vou responder assim que possível, certo? Então, o primeiro livro que eu separei aqui é esse livro aqui, ó. Muita gente já ouviu falar, e esse livro é chamado Cristianismo Puro e Simples, certo? É de um autor absolutamente famoso, tanto no meio protestante quanto no meio católico, que é o C.S. Lewis. Então, como é que a gente vai fazer esse contexto aqui? Olha, o livro ele é relativamente pequeno, é um livro que não tem muitas páginas, vocês conseguem ler ele em torno de, se você deixar realmente assim, vou fazer uma leitura mais calma, mais lenta, dentro de 15 dias você consegue ler ele. Se você tiver mais disponibilidade de tempo e realmente for aquele cara que lê rápido e consegue compreender o que o livro quer passar de forma rápida, você dentro de 4 ou 3 dias consegue terminar ele tranquilamente. Apesar desse livro não ser denso, não ser aqueles velhos calhamaços que a gente conhece, é um livro que ele traz informações absolutamente interessantes a respeito da nossa visão de mundo. Isso é algo que eu já falei aqui na página, quando eu abordei a respeito da cosmovisão. Se você não teve a oportunidade de assistir essa live, ela está disponível aqui na página sim, a respeito da cosmovisão de mundo que cada ser humano tem e o quão isso colabora para a formação de opinião que a gente tem. Então o livro é de C.S. Lewis e eu gostaria, antes de entrar no conteúdo propriamente dito,
gostaria de falar um pouco a respeito desse autor, tá? Só para deixar claro, a gente vai abordar alguns livros da seguinte maneira. Eu não vou fazer um resumo de todo o livro, certo? Eu vou fazer apenas uma introdução, porque o meu foco aqui é instigar você a ter acesso a esse conteúdo. Fazer com que a leitura ela seja algo estimulável para outras pessoas. Sendo assim, o hábito da leitura ele tornar-se presente em sua vida, certo? Então eu vou fazer uma espécie de introdução da forma que eu achar aqui interessante para você, e você, baseando-se naquilo que eu falar sobre cada livro, você criar o interesse, criar o gosto por ler o livro, e você adquirir o livro da forma que você conseguisse. Eu não sei se esse livro aqui ele tem na internet, de PDF, de forma gratuita, mas atualmente existem muitos livros que são oferecidos via PDF, então muitos acadêmicos, muitos universitários, muitas pessoas do ensino fundamental e médio têm acesso, então não vai ser um problema muito grande. E mesmo se você quiser ele de forma presencial, se você é aquele cara que realmente gosta de ter o livro em mãos, gosta de fazer marcações no papel do livro e tal, esse livro é muito barato, certo? Então você não vai ter uma dificuldade tão grande financeira, ok? E se você quiser conseguir ler ele pela internet via PDF, fique à vontade também. Então está aqui, Cristianismo Puro e Simples. Agora eu gostaria de falar um pouco do autor desse livro, C.S. Lewis. Olha só, os livros que eu vou trazer aqui são livros de pessoas absolutamente renomadas dentro dos seus campos. Então, quando se trata desse cidadão aqui, C.S. Lewis foi nada mais, nada menos do que um professor da Universidade de Oxford. Então daí você tira que eram, e não apenas de Oxford, de Cambridge também, da Universidade de Cambridge e da Universidade de Oxford. Então esse homem aqui, ele tinha uma gama de conhecimentos absurda quando se tratava do tema que ele dominava, que ele se especializou em literatura clássica e filosofia. E para quem não conhece, nunca viu esse livro dele aqui, obviamente você já deve ter ouvido falar nas Crônicas de Nárnia, certo? Tanto do filme quanto do livro. Eu acho que é muito difícil alguém hoje não ter ouvido falar das Crônicas de Nárnia. Muito bem, ele é o autor dessa obra, certo? É uma obra que ela foi muito difundida em filme, mas ela é originada no livro. Então o autor dessa obra, as Crônicas de Nárnia, é C.S. Lewis. E é esse mesmo autor desse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, tá? Então, antes de abordar o conteúdo propriamente dito do livro, eu vou ler algumas passagens para vocês do livro, algumas partes assim, para a gente comentar e conseguir ter uma interação melhor a respeito do que é falado sobre ele. Antes eu queria ler um comentário aqui de Marluce, é isso. Boa noite, Marluce. Ela falou: ótimo autor, li Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ótimo escritor. Realmente, isso é um livro muito interessante que eu pretendo, se der certo, esse contexto que eu pretendo fazer de séries, trazer livros, apresentações e comentários de livros, eu também pretendo trazer esse livro dele. Ele tem uma série de livros, tem muitos livros mesmo, mas tem os best-sellers, né? Tem os principais dele, que é aquele que a maioria das pessoas já leu e se não leu, ouviu falar. Então eu pretendo trazer alguns desses. Muito bem, primeiro tratando sobre esse autor, C.S. Lewis. Olha só, C.S. Lewis tem uma vida absolutamente interessante quando se trata de ateísmo, quando se trata de cristianismo e quando se trata de literatura. Isso é muito interessante porque C.S. Lewis foi uma pessoa que ele nasceu num contexto irlandês, ele é de origem irlandesa, apesar de a maior parte da sua vida vai ser passada na Inglaterra, né? Mas ele nasceu num contexto absolutamente interessante e você já deve estar pensando, né? Você que não tem religião ou você que é ateu, agnóstico, etc. e tal, sinta-se tranquilo para esse material aqui. Simplesmente não é uma apologia ao cristianismo do sentido doutrinário. Ele não vai oferecer a você uma igreja. Aqui eu vou ler algumas partes que ele mesmo diz isso. Porque é interessante que C.S. Lewis ele era um cara que ele foi ateu durante a maior parte da vida dele, eu posso colocar assim. Então até 31 anos de idade, C.S. Lewis era um cara que ele se denominava ateu. Só que o que é interessante é a justificativa que ele dava para o ateísmo dele e esse processo de conversão para o cristianismo é algo mais interessante ainda. Então, um pouco da vida dele. C.S. Lewis era um garoto normal da Irlanda e ele passou por algumas situações da vida dele que foram terríveis para qualquer ser humano. Qualquer ser humano iria repensar seu contexto de vida, sua sociedade, a sua cosmovisão como um todo, se passasse pelo que C.S. Lewis passou. Porque a gente vê logo no início da vida dele, C.S. Lewis ele tem uma perda absolutamente colossal para um ser humano, que é a perda da sua mãe, certo?
E a questão é que ele não perdeu a sua mãe quando já estava numa maturidade de vida, quando já tinha chegado à idade adulta. C.S. Lewis perdeu a mãe dele quando ele estava na fase da infância. Era uma criança, eu não sei bem agora qual era a idade, mas eu acho que ele tinha menos ou por volta dos 10 anos de idade. Então imagine você perder sua mãe na sua infância. Todo o seu processo de vida, toda a sua trajetória de vida não seria acompanhada pela pessoa mais importante que você teria nesse contexto. Então C.S. Lewis e seu irmão, eles vão ser criados pelo seu pai. O pai de C.S. Lewis era um advogado muito renomado na época, porém quando se tratava de paternidade, ele não era uma pessoa muito ativa, ele não era muito presente, ele tinha uma certa ausência no sentido educacional dos próprios filhos. Logicamente isso é até compreensível, né? Baseando-se no contexto de que ele agora teria que prover as necessidades básicas para dentro da sua casa e obviamente o trabalho seria dobrado vendo que agora a sua esposa morreu. Então criar 2 filhos nesse contexto e dar uma boa educação realmente era algo difícil. Então a ausência em determinado contexto seria inevitável. O que é que acontece? C.S. Lewis ele é criado sobre essa perspectiva de uma ausência materna e também, de certa forma, com a ausência paterna. E acontece que quando ele chega em determinada idade, quando ele está mais ou menos na adolescência, o pai dele decide enviar ele para um colégio particular, e esse colégio ele ia ficar interno lá dentro, ele ia passar a parte integral estudando no colégio, e ele detestava isso. C.S. Lewis foi um cara que ele odiava o colégio porque ele achava que a forma de convivência ali dentro era muito estruturada a setores de poder, então ele não conseguia se enturmar de certa forma em determinados grupos devido à sua situação que ele havia passado da perda da mãe, isso traumatizou muito ele em quesito de sociabilidade. Então, se você consegue saber, eu consigo compreender muito isso. Eu não sou uma pessoa muito social assim, eu não tenho facilidade para fazer amigos feito muitas pessoas. Então, de certa forma, eu consigo compreender isso dele. Acontece que os anos se passam, ele consegue chegar no fim do período escolar básico e ele decide fazer pedidos ao pai dele. Toda vez que o pai dele chegava lá para visitar ele no colégio, ele pedia incessantemente que o pai dele o levasse para fora dali, para qualquer outro lugar, mas para fora dali. E o pai dele não poderia fazer isso, logicamente, né? O contexto educacional era absolutamente importante, tanto antes quanto agora, principalmente no sentido inglês, que era prezada tanta educação e principalmente o contexto que ele vai viver é um contexto da qual a ciência vai estar sendo absolutamente valorizada. Então vai ter sim uma forçação de barra no sentido de que você tem que estudar para ser um médico ou um advogado no mínimo, né? Então acontece que C.S. Lewis ele consegue sair do colégio, ele consegue terminar os seus ensinos e ser ateu também, ele já tinha sido religioso. Então ele já veio da igreja presbiteriana e ele era um cara que ele passou por esse processo de perder a fé, podemos dizer assim. Ele tornou-se um ateu e ele era chamado até, muitas pessoas chamavam ele de o grande questionador. C.S. Lewis coloca ele exatamente dessa forma, como o grande questionador. Era aquele tipo de cara que C.S. Lewis, quando vai retratar ele, fala que a primeira vez que se encontrou com ele, falou uma coisa banal, falou assim, que dia lindo. E ele, enfim, ele passou, depois de ter sido educado novamente por esse tutor, ele passou por uma situação que foi uma das situações mais trágicas da história da humanidade, que foi o período da Primeira Guerra Mundial. E ele lutou nas frentes de batalha da Primeira Guerra Mundial. O que choca é que ele já tinha conseguido ir para a Inglaterra e tinha conseguido ingressar na Universidade de Oxford. Então, depois do seu primeiro ano estudando literatura clássica, ele teve que a pessoa pela qual ele tinha feito essa jura e essa promessa morreu.
E ele estava com essa promessa na cabeça dele, de cumprir realmente aquilo que ele havia falado para o amigo dele. Então, quando ele retorna para a Inglaterra, além de continuar estudando em Oxford, ele começa agora a fazer parte da família desse rapaz que havia. Então, ele começa muito a ter uma relação de amizade com a irmã e com a mãe desse rapaz. Então, ele começa a morar nessa região e começa a dar desenvolvimento nos seus estudos. Passado-se o tempo, ele consegue concluir a graduação, né, em literatura clássica e filosofia pela Universidade de Oxford, porém ele é frustrado pelo desemprego. Então ele teve que trabalhar em alguns setores da zona urbana que foram muito difíceis para ele. Então C.S. Lewis tinha muito esse apego a querer alcançar realmente o sucesso, a querer que suas obras fossem lidas, fossem reconhecidas. Ele tinha esse senso realmente de grandeza desde então. E como ele tinha concluído a sua um dos instintos que viriam a ser a principal forma de temas para os seus escritos. Então ele começa muito a se questionar a respeito da ideia teísta e da ideia ateísta, porque até então ele era um ateu, para ele era absurda a ideia de ter um Deus lá em cima, sentado simplesmente olhando tudo, enquanto estava acontecendo uma guerra absurda, como foi a Primeira Guerra Mundial, da qual tanta gente estava morrendo ao seu redor, tanta gente de várias famílias, pessoas boas, pessoas moralmente com alguns defeitos, mas que necessariamente não seriam pessoas ruins, pessoas horríveis também, mas que aquelas pessoas horríveis e essas pessoas boas estavam morrendo todas juntas. Então ele ficou muito com essa ideia de que se existe um Deus, esse Deus realmente tem um problema sério quanto à moralidade, porque realmente isso é inconcebível. Então o ateísmo de C.S. Lewis era muito voltado em relação a isso, e era voltado em relação à experiência que ele teve da perda da mãe dele, né? Então, baseando-se nisso, ele começou a questionar-se durante anos e conseguiu procurar respostas em relação a isso. E teve pessoas, amigos ao seu redor, que começaram a o influenciar em relação aos seus estudos quanto a isso. Então, ele era um cara que questionava bastante e seus amigos, durante dias e horas incessantes, debates absolutamente intensos. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, seja bem-vindo. Entre esses debates incessantes que aconteciam nos grupos de literatura que tinham pelas regiões de Oxford, ele começou a encontrar algumas respostas para os seus questionamentos. Então, um dos principais homens que vai trazer muitas respostas para as inquietudes que C.S. Lewis tinha na época é um homem chamado Tolkien, certo? Então, eu não lembro muito bem os primeiros nomes dele, mas ele é conhecido como Tolkien, que se você nunca ouviu falar nele, obviamente você já deve ter ouvido falar em alguma das obras dele, que dentre as quais está O Senhor dos Anéis. Obviamente você já deve ter lido, e se não leu, você assistiu o filme, e mesmo se não leu e nem assistiu o filme, você já ouviu falar do Senhor dos Anéis em algum momento na sua vida. Então, esse cara, Tolkien, ele foi o autor dessa trilogia do Senhor dos Anéis, que é uma trilogia absolutamente famosa, que tem um cunho cristão muito intrínseco ali, da qual muitas pessoas deixam isso passar, muitas pessoas atualmente, né, infelizmente. Tanto isso acontece tanto nas Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, quanto na trilogia do Senhor dos Anéis. Muitas pessoas acabam ficando tão na ideia estética que o cinema passa em relação ao filme, que acaba colocando aquilo como diabo ou como apenas mais uma obra de ficção, e acaba não percebendo o que o autor estava querendo passar. Então C.S. Lewis, quando ele escreve as Crônicas de Nárnia, aquilo ali claramente é o cristianismo. Claramente Aslan é a imagem nua e crua de Jesus Cristo que ele está querendo passar. Enquanto no Senhor dos Anéis, o cristianismo está mais ramificado. Então você consegue perceber alguns atributos de Jesus de Nazaré em alguns personagens específicos, né? Não é aquela totalidade que C.S. Lewis coloca, mas Tolkien ele faz essa distribuição maior de características de Cristo ao longo da trilogia, né? Mas voltando aqui, Tolkien vai ser esse cara que vai sanar muitas das dúvidas de C.S. Lewis, certo? Então ele é absolutamente um ferrenho católico, é um ótimo escritor e também com tendências filosóficas muito esclarecedoras quando se tratava de cristianismo. Então, sendo assim, C.S. Lewis ele vai passar por um processo de aceitação do teísmo.
não necessariamente quando ele decide pesquisar. E entre as pessoas que começam a ajudar ele nesse aspecto, além do próprio Tolkien, é um dos seus amigos muito conhecidos também, que é o Hugo Dyson. Hugo Dyson, ele também vai ser um dos proeminentes poéticos daquela época. Ele é americano, mas ele frequentava esses grupos literários que esse C.S. Lewis também frequentava. Então ele vai ser um desses caras, junto com Tolkien, que vai servir de pilar para C.S. Lewis procurar suas questões envolvendo resolver questionamentos que ele tinha a respeito do cristianismo. Então aí ele vai se simpatizar muito com duas religiões, são uma das principais do mundo, que é o hinduísmo e o cristianismo. E ele vai traçar muito esse paralelo comparativo em quesitos tanto filosóficos quanto históricos em geral a respeito disso. Então aí quando ele vai cruzar com outro autor que é muito famoso também, mas ele vai traçar as suas obras, né? Ele vai ter encontro com as suas obras. Eu não tenho conhecimento que ele chegou a se encontrar presencialmente, eu não acredito que não, até duvido que eles sejam contemporâneos, mas enfim, que é Chesterton, isso. Eu acredito que o nome dele é esse. Eu, sinceramente, eu já ouvi falar muito desse cara. Ele realmente é uma pessoa muito proeminente dentro da sua área, mas eu nunca cheguei a ler nenhum livro dele, eu nunca cheguei a ter contato com ele, mas eu já ouvi falar muito. É isso mesmo, Chesterton, é isso mesmo. Eu acredito que o rapaz do Toca Socrática, uma das páginas que eu sigo aqui, ele já citou algumas vezes esse rapaz aqui, e ele entende muito desse cidadão aqui. Enfim, ele começa a ter contato com esse cara, e basicamente a parte que é intrinsecamente voltada para o que será determinante no processo de conversão de C.S. Lewis agora para o cristianismo, é uma das situações que esse autor coloca para ele, que é mais ou menos a seguinte, que se Jesus Cristo, se Jesus de Nazaré, não estava falando absolutamente a verdade sobre tudo o que ele disse, ele era um louco. Então, das duas, uma, ele coloca C.S. Lewis numa decisão de escolha. Ou Jesus era quem dizia ser de fato, ou era mais um louco da história. Uma dessas duas opções. E C.S. Lewis sente-se na obrigação agora de analisar os feitos de Jesus de Nazaré. Em uma das situações que ele analisa muito nesse aspecto, que ele bate muito nessa tecla, é a respeito da moralidade que Jesus colocava. Que é uma moralidade, obviamente, baseada num absoluto, na qual todo ser humano, apesar de conseguir desenvolver suas leis baseando-se nesse aspecto diverso de cultura e, obviamente, a moral se mas não deixa de ter simpatia por algumas ideias da Igreja Católica. Tem muita gente que acha que C.S. Lewis é uma pessoa que é absolutamente só ligada ao protestantismo. Não necessariamente. Apesar de ele estar na Igreja Anglicana, ele tem alguns dogmas que eram claramente católicos. Por exemplo, a ideia do purgatório, a doutrina do purgatório. C.S. Lewis era um cara que acreditava piamente nisso. Então, a doutrina do purgatório, historicamente, ela não é relacionada ao protestantismo.
Se você for analisar principalmente o período da Reforma Protestante, você percebe que uma das principais críticas dos reformadores era em relação ao purgatório. E C.S. Lewis acreditava no purgatório, diferente de outras ideias, né? Porque ele, logicamente, como era da igreja anglicana, havia coisas que havia no catolicismo que ele também não aceitava, dentre as quais a doutrina da transubstanciação, da qual o padre ele transforma literalmente a hóstia sagrada no corpo de Cristo, certo? E o vinho no sangue. Então ele era contra essa ideia, enfim, ele tinha simpatias e discordâncias com a ideia católica, mas isso aí nunca impediu ele de ter um bom relacionamento com o seu amigo. Tolkien acabou pegando algum ranço devido a ele ser muito ortodoxo, então, principalmente depois que C.S. Lewis casou-se com uma mulher que já tinha se casado, ela se divorciou e depois foi casada de novo. Tolkien tinha meio que um preconceito em relação a isso, e essa mulher era protestante. Então C.S. Lewis casou com uma mulher protestante que já havia se casado. Então ele criou meio que um ranço de C.S. Lewis depois disso, mas pelo que eu vejo nas obras de C.S. Lewis, ele sempre foi um cara que soube lidar bem com isso, sempre soube nutrir uma boa amizade em relação a isso. O professor Cláudio falou o seguinte: li a biografia dele sobre São Tomás de Aquino, um livro excelente. Eu nunca tive contato com essa obra, mas acredito que seja incrível. Se for C.S. Lewis comentando sobre São Tomás de Aquino, deve ser absolutamente incrível. Eu não tive contato com essa obra. O máximo sobre a biografia de C.S. Lewis que eu tive foi a respeito do próprio, um dos proeminentes também de Oxford, que é Alistair McGrath. Então, se você for dar uma pesquisada aí rápida, principalmente se você for em portais de venda de livros como a Amazon, você vai perceber que lá tem uma biografia excelente de Alistair McGrath falando a respeito de C.S. Lewis. Eu acho que é a principal obra, inclusive, quando se trata de falar da biografia de C.S. Lewis. Então, algo que é interessante quanto a C.S. Lewis também é o contexto teológico da qual ele vai nutrir dali. Por quê? C.S. Lewis é um cara que necessariamente ele vai ser contrária à ideia criacionista bíblica literal. Então ele vai viver num contexto inglês que é um contexto bastante voltado para a filosofia naturalística, certo? Sendo assim, ele vai ser absolutamente influenciado em relação a isso, e sua teologia vai ser o que vai ser chamado lá na frente de teologia natural, ok? Da qual proeminentes como Alistair McGrath vão fazer uso disso e vão criar, e também o William Lane Craig, que é um dos apologetas que também são muito defensores do C.S. Lewis, que eu vou citar ele daqui a pouco em uma das suas frases em relação a isso, que também defende a teologia natural. Basicamente, a teologia natural ela é a unificação com o contexto histórico tradicional cristão, da filosofia cristã em geral, e ela vai tentar unificar isso de alguma forma com o contexto científico atual, ou seja, com o discurso científico atual. Então, necessariamente, ela não vai entrar em xeque com a teoria evolutiva de Darwin, no sentido de descrição de acontecimentos quanto à história. Ela, obviamente, vai discordar no sentido moral da teoria darwinista, certo? No sentido moral, vai ter uma discordância devido ao cunho secularista, né? E alguns vão colocar o cunho ateu, que a teoria de Darwin tem. Então C.S. Lewis ele vai saber dialogar com isso muito bem, e ele vai achar que nada disso, não necessariamente você aceitar a teoria darwinista não implica em você ser ateu. Pelo contrário, você consegue criar uma teologia em cima disso. Inclusive a teologia natural é muito citada, principalmente no meio da teologia reformada. Então muitas igrejas reformadas têm esse cunho de aceitar também, né? Eu acredito que não seja tão estimulado, mas que tem. Tem até uma associação, que é a Associação Cristãos na Ciência, certo? Da qual são pastores até reformados que frequentam, que fazem parte, e são uma associação da qual vários cientistas participam. Eles são cristãos, são de várias áreas diferentes, engenharia, física, astrofísica e tal, e eles fizeram uma associação da qual eles se reuniram, e eles são aderentes dessa ideia da teologia natural, de que é possível você fazer uma teologia cristã e conseguir ainda unificar com os ideais de progresso científico, inclusive a ideia da teoria da seleção natural de Darwin, certo? Então, algo que é interessante quando trata desse livro é a questão moral. É aqui que eu quero abordar alguns tópicos com vocês em relação ao livro. Como eu disse, é um livro que ele é lindo, tanto na sua ilustração quanto na capa, como vocês podem ver aí. E a sua folha é magnífica, porque eu não sei vocês, mas eu gosto muito dessas folhas amareladas, essas folhas que têm um tom não completamente branco, mas meio amarelado. São folhas absolutamente fáceis de você enxergar, então principalmente para mim que uso óculos é muito bom esse tipo de folha. Então o livro ele é dividido em 4 livros,
Então você tem uma mini biblioteca aqui, certo? Então, dentro desse livro, você vai ter 4 livros. E qual é o contexto da qual esse livro foi escrito? É o período da Segunda Guerra Mundial. Então, para você que gosta de história também, principalmente história nesse período, eu recomendo fortemente você ler esse livro. Novamente, isso é um livro que tanto religioso quanto não religioso deve ler. Se você é ateu, se você é agnóstico, se você é teísta, se você é deísta, se você é panteísta, leia esse livro. Esse livro ele vai trazer perspectivas absolutamente interessantes para a sua ideia de mundo ou para você reformular alguns conceitos, tá? Mas é um livro que ele não vai pregar a ideia de igreja, pelo contrário. Esse livro ele vai abordar de maneira absolutamente profunda, pessoal. Isso que é incrível, é um livro muito pequeno, mas ele consegue abordar de uma maneira muito profunda a questão moral do homem. Então, C.S. Lewis, no seu primeiro livro, ele vai trazer a problemática da moral. Então, obviamente, ele vai defender a ideia de que vai ser chamado lá na frente, né, por alguns apologetas cristãos, de argumento axiológico. Isso é um nome técnico para simplesmente dizer o argumento moral que favorece ou a existência de Deus ou a existência de uma lei moral absoluta que existe intrinsecamente dentro de todos os seres humanos. C.S. Lewis vai defender essa ideia de que essa lei moral existe, certo? Essa lei absoluta moral existe dentro de cada um dos seres humanos. Ele vai dizer que o ser humano ele tem dificuldade em cumprir essa lei, mas só o fato dele, de certa forma, ele vai abordar isso de uma maneira muito intrínseca. Então ele vai trazer algumas situações de exemplo do dia a dia, da qual você coloca em xeque muito essa questão da lei moral ou não. Por exemplo, trazendo tanto de um prisma científico quanto do prisma moral que ele coloca aqui. Supondo que você vê uma pessoa se afogando, certo? Uma piscina, uma praia, da forma que você quiser. Bora botar aqui numa piscina. Uma pessoa está se afogando e você percebe essa pessoa se afogando. Automaticamente você vai ter 2 instintos. O instinto de salvar aquela pessoa e o instinto de autopreservação em relação a isso. Você vai ter o instinto de querer pular lá e tirar a pessoa de lá e você vai querer também ter o instinto de ficar lá parado. Ele diz que esses 2 instintos foram instintos naturais que foram desenvolvidos conforme a evolução acontece. Ou seja, quanto mais o homem evolui, ele desenvolve esses instintos. E principalmente esse instinto é um instinto pré-histórico. Então tudo que envolver pré-história você preste muita atenção. Esse instinto de sobrevivência, certo? O que acontece é que C.S. Lewis vai dizer que apesar de você ter esses 2 instintos naturais, quando se trata de moral, eles são absolutamente 2 instintos diferentes. Então, por mais que você apelasse para a ideia de manter a autopreservação e não ajudar aquela outra pessoa, você não se sentiria confortável moralmente em ficar parado. Então, por mais que fosse mais vantajoso para você ficar parado, não se arriscar, ele diz que você teria um problema consigo mesmo em relação a isso. E ele diz que a consciência desse problema se dá devido a um padrão de lei moral absoluta que todo ser humano tem dentro dele mesmo, certo? Então isso é uma questão que é muito interessante, é muito profunda, então ele vai abordar isso de uma maneira absolutamente profunda. O livro, como eu falei, ele foi escrito num contexto da Segunda Guerra Mundial, e o livro ele é um aglomerado de palestras e discursos de C.S. Lewis para a BBC. Então a BBC, ela, naquele contexto de cenário de guerra, ela deu espaço a C.S. Lewis para levar palavra para as pessoas, naquele período de caos, naquele período de sofrimento, naquele período que tinha gente morrendo de toda forma, morrendo de fome, morrendo explodida, morrendo de tiro, morrendo de doenças, enfim, a escassez estava em todos os pontos. E a BBC achou interessante trazer palavras de conforto em relação a isso, certo? E ela convida C.S. Lewis para fazer isso. Só que é aí que entra a questão que esse livro foi escrito. C.S. Lewis não quer apenas levar uma palavra eclesiástica. Ele não quer apenas botar, olha, essa aqui é a igreja, essa aqui é a doutrina da igreja, faça isso e vai ficar tudo bem. Não. C.S. Lewis ele quer trazer realmente um consolo humano. Então, quando você lê esse livro, novamente, se você é ateu, você lê esse livro, você vai perceber que não é um livro que ele é religioso, mas é um livro espiritual. É um livro que, apesar de C.S. Lewis ser um cara cristão, ele vai trazer a ideia da espiritualidade, da religiosidade aplicada muito para um cenário de sofrimento, muito para um cenário profundo, muito um cenário psicológico. Então a preocupação dele principal aqui não é em provar qual religião ou qual igreja está certa ou errada. A preocupação dele aqui é em trazer respostas para situações complexas em meio ao caos. Essa é a preocupação dele e esse é o cenário que o livro foi escrito.
certo? Então, dentro dessa perspectiva, eu queria trazer algumas das opiniões que são colocadas aqui a respeito dessa questão e também gostaria de ler algumas partes do livro. Então, eu vou abrir aqui o livro e eu vou abordar o livro 1, certo? O livro ele é dividido em 4 livros, como eu já falei a vocês, é uma mini biblioteca. Aqui dentro tem 4 livros. Eu vou abordar o primeiro livro. E o primeiro livro ele vai girar em torno dessa ideia do certo e do errado. Se existe realmente um certo e um errado, se isso daí é uma ideia apenas eclesiástica, se realmente quando você olha para a natureza você consegue ver essa ideia do certo e errado, e principalmente tratando-se do ser humano, ele vai partir da ideia, que é uma ideia absolutamente aceitável pela maioria das pessoas, de que os seres humanos são mais avançados do ponto de vista racional do que os animais, né? Então o que difere a gente dos animais é exatamente essa habilidade que a gente tem de raciocinar, de pensar, de elaborar, etc. e tal. Então ele vai abordar da seguinte forma: ele vai abordar no primeiro livro, a partir das primeiras páginas, e o tema principal será a lei da natureza humana. Então é isso daqui que eu falei para vocês agora há pouco. C.S. Lewis ele vai colocar essa perspectiva de o que seria essa lei da natureza humana. Então ele vai colocar que é uma ideia de moral absoluta que existe dentro de cada ser humano. De certa forma, mesmo se o humano ele negue essa perspectiva, esse conceito moral ainda permanece aí. Então vai haver pessoas que vão reconhecer esse contexto como verdadeiro, vão conseguir ilustrar isso na sua vida, e vão ter outras pessoas que vão recusar esse contexto. E isso daí, ele diz, são pessoas que vão ter problemas existenciais em relação a elas mesmas. Então, deixa eu trazer para uma questão prática aqui. O ateísmo, ele necessariamente não propõe uma moral objetiva, certo? Então é algo que é claro, eu acredito que qualquer pessoa que é ateu que esteja assistindo, ou ateia, esteja assistindo, isso é algo que qualquer ateu concorda, certo? Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, qualquer ateu vai concordar. O ateísmo ele propõe uma moral subjetiva, certo? É a ideia do relativo. Não existe nenhum absoluto que não possa ser relativizado, não possa ser picado, esmigalhado. O que C.S. Lewis vai dizer é que isso daí está absolutamente errado, que existe um padrão de moral e esse padrão de moral ele não pode ser esmigalhado. Então o que é que acontece quando tu tenta esmigalhar esse padrão moral? Tu entra numa contradição lógica contigo mesmo, certo? Então o livro vai girar em torno dessa ideia autoexplicativa de C.S. Lewis em relação a esse assunto. Então ele vai abordar algumas questões no livro que algumas pessoas vão mandar para ele por escrito, algumas objeções em relação a essa afirmação dele, e ele vai tentar responder ao longo do livro e vai ampliar isso de uma maneira filosófica brilhante, certo? Ok. Bom, isso aqui é a definição que eu tirei do próprio livro, que diz o seguinte, ó. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e leis orgânicas, a criatura chamada ser humano, ela também tem sua lei. Então é exatamente essa perspectiva que eu acabei de dizer a vocês. Da mesma forma que a gente é dominado por leis como a gravidade, ou o nosso organismo é dominado por leis microbiológicas, o ser humano, no seu sentido essencial, também é permeado por uma lei absoluta, certo? Então, tem um debate que é muito interessante, que trata dessa perspectiva, que eu recomendo vocês assistirem, tem no YouTube, é só vocês colocarem aí, debate de William Lane Craig versus Christopher Hitchens. Foi um debate que aconteceu em 2009, eu acredito que foi em 4 de abril de 2009, e foi muito interessante, e eu acredito que quando eu assisti esse debate, isso daí me instigou muito a pesquisar a respeito desses assuntos, porque Christopher Hitchens é um renomado ateu. Escreveu obras como... Ele já é falecido, felizmente. Então, ele escreveu obras como Deus Não é Grande. Então, ele era um ativista de fato, era conhecido também como um dos quatro cavaleiros do ateísmo. Então, era Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett e Richard Dawkins. Eram esses 4, os mais proeminentes cavaleiros do ateísmo. E num dos debates foi Christopher Hitchens debater com William Lane Craig. William Lane Craig é um dos principais apologistas no mundo hoje quando se trata de cristianismo. Então ele tem pós-doutorado em teologia e pós-doutorado em filosofia. Então é uma pessoa absolutamente gabaritada. Escreveu livros muito interessantes, dos quais eu tenho alguns aqui. Gostaria também de futuramente trazer alguns para vocês em relação a esses assuntos. Fiquem tranquilos, que apesar dele trazer mais uma abordagem mais cristã,
mais batendo na tecla do cristianismo do que C.S. Lewis, William Lane Craig no caso, ele vai trazer questões filosóficas absolutamente interessantes ao longo da história. Vários filósofos da história, como São Tomás de Aquino, como Aristóteles, o próprio Sócrates, trouxeram questões fundamentais para a filosofia. William Lane Craig vai trazer isso com uma perspectiva bastante condensada e simples, de certa forma. Então, o que acontece? No debate, o tema era se Deus existe, né? E William Lane Craig, quando ele vai apresentar a sua defesa da ideia de por que Deus existe, ele usa os principais argumentos da apologética atual, que é o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral, o argumento da ressurreição de Jesus e o argumento da sua experiência pessoal. Então ele vai usar esses 5 argumentos, são argumentos absolutamente bem conhecidos, falando assim por cima, eu já falei até do argumento cosmológico aqui. O argumento cosmológico, ele vai usar toda a ideia do surgimento do universo, do próprio Big Bang, para demonstrar que existe um Criador, sim. O argumento teleológico, ele vai mostrar que devido à sintonia fina do universo, não é possível que nós tenhamos chegado até aqui sem algum tipo de intervenção sobrenatural, ou seja, além do universo, certo? Ele diz que em questões matemáticas e lógicas apenas, a possibilidade da gente ter chegado até aqui é insana. Então, como isso não seria possível em questões matemáticas, ele conclui que foi a intervenção de algum criador que fez isso. E o argumento da ressurreição é o argumento da ressurreição de Jesus, da qual ele faz de uma maneira brilhante. Parece uma bobagem falando assim por cima, principalmente quem não é religioso, acha que trata-se apenas de fé quando se trata da ressurreição de Jesus. Não é bem assim, não. O argumento da ressurreição de Jesus é uma coisa absolutamente incrível. Tem um dos livros que tratam sobre isso, aqui, ó, deixa eu pegar. Um dos livros que tratam sobre a ressurreição de Jesus, olha só isso. Isso é imenso. E o nome do livro é exatamente esse, A Ressurreição do Filho de Deus. Esse é um dos livros que trata a respeito da ressurreição. Então, se você acha que o tema da ressurreição é um tema simples, fácil, não é não. Ele pode até ser fácil do ponto de vista essencial, certo? É exatamente aquilo que a Bíblia diz. Mas quando alguém pede uma explicação mais lógica, mais plausível, se isso de fato teria acontecido, é uma argumentação brilhante que você tem que levantar, e William Lane Craig consegue levantar isso para mim, na minha opinião, certo? O que é que acontece? Ele usa o argumento moral no debate. E o argumento moral é o foco essencial de C.S. Lewis no cristianismo puro e simples, ok? E William Lane Craig vai ver muito do que C.S. Lewis fala a respeito disso. Então eu gostaria de ler para vocês a citação que William Lane Craig diz a respeito dessa questão, do argumento moral. Antes eu queria também ler o que Christopher Hitchens diz a respeito do argumento moral, desse conceito de uma moralidade absoluta existente em cada um dos seres humanos. Então Christopher Hitchens, que foi um grande jornalista, ele escreveu o seguinte a respeito, ele falou, né, no debate, o seguinte a respeito da questão da moralidade. Ele falou: valores morais são apenas predisposições inatas gravadas em nós pela evolução. Então você percebe que Christopher Hitchens ele vai dar um argumento absolutamente naturalista em relação ao argumento moral dessa existência dessa lei, ou, no caso lá, da existência de Deus, né? Só que algo que é interessante, é que, como eu já havia falado para vocês, e vocês se lerem o livro vão perceber, é que C.S. Lewis não abre mão da ideia naturalística. Mas mesmo assim, ele ainda chega à conclusão de que essa lei existe. E aí onde entra o William Lane Craig. Ele vai falar o seguinte: valores morais existem, e no fundo todos sabemos disso. Na experiência moral, nós discernimos um domínio de bens e males morais objetivos. Ações como estupro, crueldade e abuso infantil não são apenas comportamentos socialmente inaceitáveis, são abominações morais. Errado. Similarmente, amor, igualdade e altruísmo são realmente bons. Então, segue-se logicamente e necessariamente que um padrão de moral transcendental exista. E isso está em cada um de nós de alguma forma. Então você percebe que William Lane Craig ele vai nada mais nada menos expressar a opinião do que C.S. Lewis vai colocar no livro 1, certo? Então essa é a perspectiva que C.S. Lewis ele vai começar a levantar no início do livro, no primeiro subtema do livro, ele vai começar a trazer essa perspectiva
a respeito do argumento moral e vai ampliar isso de uma forma brilhante. Realmente, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, certo? Então agora eu queria ler uma passagem do próprio livro. Eu queria ler a página 33 sobre algumas declarações que C.S. Lewis dá a respeito dessa questão. Olha só. Ele diz o seguinte, página 33. Ele diz: mas o fato mais impressionante é o seguinte: mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda certeza que não crê que haja realmente o certo e o errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ela poderá até quebrar a promessa que fez a você, mas se você tentar quebrar a sua promessa com ela, no piscar de olhos, ela ficará reclamando que não é justo. Então C.S. Lewis ele coloca essa ideia de justiça dentro desse contexto, porque se você não aceita a ideia de que de fato existe um certo e um errado absoluto, você não pode reclamar de nada que necessariamente for injusto. Então ele vai colocar dentro dessa perspectiva. Então algumas pessoas vão argumentar com ele assim, mais ou menos o seguinte: a gente sabe o que é absoluto e sabe o que é subjetivo, ou seja, o que é o certo e o errado, porque tem uma lei escrita por homens para dizer a gente o que é o certo e o errado. E se eu não fizer dessa forma, eu serei punido. Então, C.S. Lewis vai instigar ainda mais esse pensamento. Ele vai dizer: e como é que esses homens chegaram a essa conclusão de objetividade certa e errada sobre esse tema, se os mesmos não existem? Então ele vai enfatizar muito essa questão. Como é que você sabe objetivamente? Como é que eles criaram tão objetivamente que essa questão é errada, se essas necessariamente só passam de ilusões? Então é muito interessante que ele também fala aqui ainda na página 33 o seguinte: entretanto, se os tratados não interessam, se não há tal coisa como certo ou errado, em outras palavras, se não há a lei natural, a lei da natureza humana, qual seria a diferença entre um tratado justo e um injusto? Foi exatamente o que eu disse aqui, né? E quando você chega, agora é uma opinião minha isso daqui, certo? Eu não concordo completamente, porque assim, eu quero fazer apresentações de livros para vocês, mas eu também quero dar minha opinião a respeito desse assunto. C.S. Lewis ele traz uma perspectiva claramente de que existe essa lei moral absoluta e claramente como ele e o William Lane Craig vão trazer a ideia de que essa lei moral existe porque foi Deus que criou essa lei moral e logo, para essa lei ser absoluta, perfeita, isenta de erros, só um ser maximamente grande, isento de erro e perfeito poderia fazê-lo. Então essa opinião que ele dá é absolutamente interessante. Minha opinião é que isso daqui é verdade dentro de uma ampla medida. Porque quando você chega para analisar a história da humanidade e percebe regimes ditatoriais, por exemplo, o regime de Mao Tse-tung, você vê a revolução dos boxes na China, você chega para ver o próprio contexto da União Soviética, você percebe que foram regimes que abriram mão, tanto constitucionalmente quanto moralmente, desse fator absoluto. Foi um momento do qual o relativismo ele toma absolutamente conta de tudo e ele torna-se o predominante. De certa forma, ironicamente falando, o relativismo tornou-se o absoluto nessas situações. E essas situações drasticamente se mostraram um fracasso na história da humanidade. Então, historicamente, toda vez que uma sociedade ela decide adotar como regime o relativismo completo, ela é fadada à ditadura, ela é fadada a fracasso, ela é fadada à guerra, ela é fadada à destruição. Então essa minha opinião ela é baseada no que eu vejo na história. Não é uma questão que eu tirei de uma filosofia moderna ou antiga, nem nada disso. É simplesmente o momento que você assume que uma sociedade ela não precisa de parâmetros morais objetivos, simplesmente tudo vira uma questão de opinião. Então, por algum acaso, se alguém chegar e der um tiro na tua cara e disser que apenas a resposta dela a uma indagação que tu possa ser feita, necessariamente, objetivamente, ninguém pode dizer que aquilo é errado. No máximo, você poderia discordar. Dizer, olha, tem uma forma mais interessante de abordar isso. Mas, assim, é tua opinião, enfim. Então você entende que isso daí, de certa forma, torna-se fracassado ao longo da história. Por isso que quando perguntaram a mim uma vez de que tu acha que o relativismo vai tomar conta do mundo de uma forma tão profunda que de alguma forma a religião possa acabar? A resposta é uma resposta meio complicada que se dá, porque eu acho o seguinte: tudo que é histórico, tudo que teve um início na história da humanidade é propício a acabar em algum momento. E a religião ela nasceu na história, certo?
Então, logicamente, ela pode acabar em algum momento. Mas eu acho absolutamente improvável. Muito, muito, muito improvável que a religião acabe em qualquer momento futuro da história da humanidade. Certo? Eu acho isso uma questão quase que impossível, para deixar em bom português. Eu acho que isso é quase impossível. Certo? Porque a religião, ela é um fator, como eu disse agora há pouco, pré-histórico. E tudo aquilo que é pré-histórico é muito difícil de ser desestruturado. E se acontecer, demora muitos e muitos milênios. E até agora isso não aconteceu com a religião. Principalmente quando se trata de cristianismo. Isso não significa também que algumas religiões não possam acabar. O exemplo disso é que a gente tinha a predominância da religião grega na época do auge da Atenas clássica, no auge do período grego. Então as pessoas, eu acredito que nenhuma pessoa naquela época conjecturava a ideia de que o mundo conseguiria olhar fatores religiosos sem esse prisma da religião grega, da mitologia grega. E aconteceu que a religião grega acabou, certo? Mas o fato de admitir que algumas religiões podem em algum momento acabar não significa que a religião como um todo acabará. Eu acho isso muito improvável, certo? Muito improvável mesmo, certo? Então, é a opinião que C.S. Lewis dá, essa foi a minha opinião. A opinião que C.S. Lewis dá é uma opinião parecida, mas necessariamente é mais uma opinião dele. Outra questão que ele deixa claro é nossa dificuldade da gente realizar essa lei. Então, C.S. Lewis ele diz que apesar dessa lei estar intrínseca em cada ser humano, o ser humano ele tem uma dificuldade em obedecer essa lei. Certo? Então eu vou ler aqui a página 36 do mesmo livro. Ele diz o seguinte aqui, ó. Será que o que você chama de lei moral não seria simplesmente o instinto gregário? E será que ela não foi desenvolvida da mesma forma que todos os outros instintos? Isso aqui foi no momento que ele está respondendo algumas objeções. Então uma pessoa fez essa seguinte pergunta a ele, que eu acabei de ler a vocês. E ele responde da seguinte forma. Não é a isso que estou me referindo quando falo em lei moral. Todos nós sabemos como é ter o instinto despertado, pelo amor materno, pelo instinto sexual ou instinto por comida. Significa possuir um forte anseio ou desejo de agir de determinada maneira. É claro que às vezes sentimos precisamente esse tipo de desejo de ajudar outra pessoa. E sem dúvida esse desejo é decorrente do instinto gregário, esse instinto pré-histórico. Mas sentir o desejo de ajudar alguém é bem diferente de você sentir que tem a obrigação de ajudar independentemente de sua vontade. Então C.S. Lewis nessa parte aqui, ele deixa claro que esses instintos que existem pré-históricos nos seres humanos, eles vão estar lá. Mas isso necessariamente não significa uma exclusão desse padrão moral absoluto que todos os seres humanos têm dele. Então o fato dele dizer que só essa ideia de você ter a obrigação, independentemente da sua vontade, de ajudar alguém, já é um motivo que existe algo que é além de você, um padrão que é além de você, mas que está intrínseco a você de alguma forma. Então isso é algo muito profundo e algo muito interessante. Isso é um trecho do livro. Se você ler realmente o livro, ele vai levar isso para um patamar elevadíssimo. Então é muito interessante, eu assemelho muito C.S. Lewis, eu sei que alguns vão dizer que eu estou falando besteira em relação a isso, mas eu assemelho muito C.S. Lewis a Dostoiévski, certo? Quando eu tenho aqui Crime e Castigo, que eu não vou conseguir alcançar agora, mas tem aqui Crime e Castigo, é um dos livros que eu vou trazer também futuramente aqui na página, dependendo do engajamento de vocês, né, pessoal? E Dostoiévski tem uma semelhança com C.S. Lewis, que é o seguinte: Dostoiévski consegue elevar o grau de cada personagem do ponto de vista moral ao máximo. Então isso para mim é arte no momento que o artista, que seria Dostoiévski, ele começa a sua obra artística, mas ele não sabe que fim se dará a isso. Então nas obras de Dostoiévski, principalmente no Crime e Castigo, que é a que eu tenho mais simpatia, ele quando começa a desenvolver um personagem do ponto de vista moral, ele não sabe qual será o fim disso. Então ele eleva cada personagem ao nível máximo de questionamento, ao nível máximo de vislumbre quanto à situação. Isso daí para mim é uma forma de arte bastante elevada. E C.S. Lewis, de certa forma, consegue fazer isso nos livros dele. Só que o curioso é que C.S. Lewis faz isso com o próprio leitor. Ele não faz isso com um personagem específico, ele faz isso com o próprio leitor. Então ele pega aquele assunto e amplia ele de uma maneira que leva você ao questionamento máximo do seu próprio ser.
Você mergulha para dentro de você mesmo. Isso daí é absolutamente interessante. Eu poderia falar horas a respeito desse livro. Como eu disse, eu citei trechos para vocês do primeiro livro. Tem 4 aqui dentro. Eu citei um livro, trechos apenas do primeiro livro. Certo? Esse aqui. E poderia se passar horas se a gente fosse falar dos outros livros. Mas, como prometido, eu falei a vocês que eu ia abordar 3 livros. O segundo livro que eu quero trazer para vocês aqui hoje é um livro que quem gosta de Carl Sagan, quem gosta de Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, vai gostar muito desse livro aqui. É um livro de divulgação científica. O livro se chama Breve História de Quase Tudo. Muito interessante até o título. O autor desse livro é um carinha chamado Bill Bryson. Bill Bryson, ele é um jornalista, certo? E ele é um curioso da ciência. Ok? Ele tem formação na área de jornalismo, então ele é um cara simpatizante de humanas, mas ele é um cara muito curioso quando se trata de ciências naturais. E esse livro aqui é um livro com mais páginas do que foi o livro que eu apresentei agora de C.S. Lewis. Você consegue ter a dimensão dele daí. É um livro que tem 513 páginas, mas é um livro que vale muito a pena. Porque qual vai ser a perspectiva que esse livro vai trazer? É a perspectiva de um curioso reunindo informações com especialistas sobre N situações do universo. Então você vai ver aqui logo na capa do livro que ele vai colocar do Big Bang ao Homo Sapiens. A questão que o Noah Harari vai abordar muito isso no Sapiens, né, no livro dele, Uma Breve História da Humanidade. Então, eu acho, isso é uma opinião minha, tá? Alguns leitores também colocam dessa forma, que Bill Bryson traz isso de uma forma muito mais divertida e muito mais interessante do que o Noah Harari. Mas enfim, isso é uma opinião minha. Esse livro aqui, ele vai trazer opiniões sobre diversos temas de diversas áreas envolvendo física, astronomia, geologia, astrofísica, astrobiologia, entre outras, química, biologia, entre outras. Então ele vai simplesmente, como um curioso, ele vai reunir um monte de questionamento que ele tem a respeito do universo, de N situações que o universo passou, e ele procura uma gama de especialistas que possam responder essas perguntas dele. E dentro dessas perguntas e as respostas dessas perguntas, ele vai compilar todas e o resultado será esse livro aqui. Então é muito interessante porque Bill Bryson ele parece ser um cara que gosta muito das obras de Carl Sagan, parece ser um cara que leu bastante Carl Sagan. Esse livro aqui eu acho que tem um pouco mais de 20 anos, ou deve estar completando 20 anos, algo parecido. E é um livro muito interessante. Eu vou ler algumas páginas dele aqui para vocês e a gente vai chegar a algumas situações intrigantes a respeito disso. Então, aqui ele vai falar na página 38. Olha só que intrigante. Ó. Se você é uma pessoa que está no nível acadêmico, no nível superior, você pode ler esse livro tranquilamente. Se você é um cara que está no ensino médio, você pode ler esse livro tranquilamente. É um livro que vai ajudar você muito, porque é um livro que ele teve o intuito de ser feito para o público leigo a respeito de ciência. Então, se você não entende muito de ciência, você lê esse livro e você vai conseguir dar o pontapé inicial. Muitos dizem que se você é um conhecedor muito de física, de astronomia, de astrofísica, você ler esse livro, você vai saber na hora que esse livro é para uma pessoa que é leiga começar no estudo da física, começar no estudo da astronomia, começar no estudo da geologia. Esse livro aqui, ó, Breve História de Quase Tudo. Isso mesmo. Então aqui eu vou abordar a página 38 do livro e a gente vai conseguir ver uma situação interessante, uma informação interessante, que ele diz o seguinte, ó. O vizinho que está mais perto de nós no cosmos é Próxima Centauro. Parte do aglomerado de 3 estrelas conhecida como Alfa Centauro está a 4,3 anos-luz de distância. Um salto modesto em termos galácticos, mas mesmo assim 100 milhões de vezes mais longe que a viagem na Lua, uma nave espacial levaria mais ou menos 25 mil anos para chegar lá. E ainda assim, mesmo fazendo uma viagem tão longa, você teria chegado apenas a um grupo solitário de estrelas em meio a um vasto fim de mundo. Alcançar o próximo marco seria Sirius. Exigiria mais 4,6 anos-luz de viagem. Então aqui ele vai trazer a ideia da galáxia mais próxima de nós e o tempo que você demoraria para chegar até isso. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma palestra do Neil deGrasse Tyson e fizeram uma pergunta a ele justamente é isso. Quanto tempo a gente demoraria para chegar nessa galáxia mais próxima de nós? Assim? Ele disse, se fosse possível, se o ser humano um dia conseguir desenvolver uma tecnologia que seja possível construir uma nave
capaz de levar a gente a outra galáxia, a gente ainda demoraria muito e muito tempo para chegar lá. Então é uma situação que é muito interessante, porque ele vai abordar, eu acho que isso aqui é muito para astronomia, astrofísica, então ele vai abordar muito a questão de planetas, muito a questão da Via Láctea, de outras galáxias, de outros mundos. E também aqui tem uma questão que é muito interessante, que eu vou abordar mais profundamente em outro livro, que eu pretendo trazer em outra live, que é o livro de Carl Sagan. Quem já leu aí, já fique preparado que eu vou trazer uma live em relação a isso. E quem não leu aí que não pode perder mesmo, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Eu vou trazer um livro a respeito disso. Vou trazer esse livro, aliás, e vou comentar a respeito daquele livro lá. Mas aqui na página 39, ele diz o seguinte assim, ó. Mesmo assim, a probabilidade estatística de que existam outros seres pensantes no cosmos é grande. Ninguém sabe quantas estrelas existem na Via Láctea. As estimativas variam de 100 bilhões e talvez 400 bilhões. E a Via Láctea é apenas uma entre as cerca de 140 bilhões de outras galáxias, muitas delas maiores que a nossa. Então aqui ele traz um cálculo absolutamente incrível, né? O primeiro é que você está apenas num bairro dessa cidade gigantesca que é o universo, né? Então a gente está apenas na Via Láctea e existe uma cacetada de outras galáxias parecida com a nossa, maior que a nossa, menor que a nossa, por aí. E é um número absolutamente aterrorizante. Então você imagina só que dentro de cada galáxia dessa existem muitos planetas, muitas estrelas, muitas situações que a gente nunca, talvez, infelizmente, né, nunca ouvirá falar do que possivelmente possa estar acontecendo por lá. Mas o que ele diz é a pergunta mais recorrente, quando se você percebe a imensidão do universo, quando você percebe a imensidão de planetas, a imensidão de galáxias, é a questão que automaticamente qualquer ser humano se pergunta. Somente a gente tem uma vida inteligente por aqui? Será que só a gente conseguiu formar algum tipo de civilização? E aí que ele vai dizer que é o seguinte, que é o que Carl Sagan falou, que qualquer astrônomo, qualquer cosmólogo, obviamente, vai dizer. A chance de que exista vida inteligente fora da Via Láctea, ou até no nosso próprio sistema solar, é gigante, é muito grande mesmo. Porque é um egoísmo gigantesco do ponto de vista cósmico achar que só a gente evoluiu a um ponto para chegar à civilização. Entre um monte de planetas que existem no nosso universo, só a gente conseguiu chegar numa civilização, só a gente conseguiu formar um padrão social. Então aqui muitos cientistas, assim como ele também coloca aqui, de que não, a possibilidade é grande de que existam todos esses seres. Mas, aí eu volto a falar de uma questão que eu sempre falei muito aqui. O fato de existirem muitos planetas, muitas galáxias, e de você conjecturar a ideia de que possa existir outra civilização em algum desses planetas, significa dizer que essas civilizações já tiveram contato com a gente, abrindo margem para ovinismo ou ufologia? A resposta é não. Tanto Carl Sagan no seu livro Contato, como Neil deGrasse Tyson, como Bill Bryson fala aqui, ou até, se você acha que esses caras têm muito em comum, são ateus, né? Podemos colocar assim, muitas pessoas chegando e falavam assim, eles só falam isso porque são ateus. Muitos criacionistas, como Michelson Borges, por exemplo, como Marcus Eberlin, por exemplo, falam que existem seres em outros planetas. Porém, de forma alguma, eles chegaram a se comunicar com a gente ainda. Não tem nenhum resquício mínimo para isso, sabe? Você conjecturar uma ideia de que alienígenas já estão entre nós, ou já tiveram algum tipo de manifestação para entrar em contato com a gente, é absurda. Eu pretendo ampliar isso em uma outra live, quando eu vou abordar mais especificamente esse tema, tá? Toda essa questão eu já abordei aqui, mas eu vou trazer um vídeo refutando todos esses pontos que a gente conhece muito bem, que é essas teorias conspiracionistas, baseando-se no livro que eu vou trazer de Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, da qual ele vai abordar muito essas ideias extravagantes de mundo, né? Mais uma página aqui para a gente olhar, eu acredito que a gente já está um tempo aqui já. Então, para a gente dar continuidade, se está balançando um pouco a tela é porque o tripé ele está fixo em um lugar, mas o celular está em outro, no ar, assim. Então ele vai dar essa balançadinha por um tempo, mas fique tranquilo. Página 81 desse mesmo livro diz o seguinte, ó. A afirmação muito interessante dele é... Cadê? Aqui. Ele fala de algo que a gente já abordou aqui já, mas futuramente eu pretendo ampliar mais, que é o seguinte: a nova batalha tornou-se uma discussão entre o catastrofismo e o uniformitarismo. Temos poucas atrações diante disso
mas é muito importante esclarecer que tanto o catastrofismo quanto o uniformitarismo foram visões muito prevalentes em períodos de discussões científicas. Então aqui ele vai trazer muito daquela visão George Cuvier a respeito do catastrofismo, que vai ter uma simpatia a mais, que até adeptos hoje do movimento do design inteligente, do criacionismo, vão usar essa ideia do catastrofismo para falar que o mundo, ele passou por muitas, o planeta Terra, ele passou por muitas mudanças geológicas, mas isso foi de uma maneira absolutamente rápida, diferente de outras visões, que vai ser a antagônica na época e agora, que é a de que, sim, de fato, o universo, ou o planeta Terra, ele passou por muitas catástrofes, passou por muitas situações diferentes, passou por eras glaciais, mas isso daí demorou muito tempo, demorou milhões e milhões de anos. Então aqui ele vai colocar duas visões. As duas concordam que tiveram grandes mudanças no planeta em período de anos. Uma vai dizer que essas mudanças ocorreram num tempo relativamente pequeno, e outra vão dizer que essa mudança ocorreu, sim, de fato, mas ocorreu em um período muito grande, certo? Então aqui ele vai trazer essa perspectiva que eu pretendo também, eu já falei um pouco aqui em outras lives, mas eu pretendo também ampliar mais lá na frente. Eu conversei com alguns geólogos, conversei com um que já está há muito tempo nesse ramo, que já é doutor em geologia, e conversei também com outra pessoa que formou-se agora há pouco na questão da geologia. Há um tempo atrás eu conversei. Eu não conheço tantos geólogos assim, apesar de eu achar uma matéria muito interessante, eu não conheço muitos ao meu redor. Foram as duas únicas pessoas que eu tive contato a respeito de geologia, mas fora isso tem alguns livros que eu tenho em relação a isso que tratam dessa perspectiva. Então, eu já falei um pouco até da minha opinião a respeito dessa visão catastrofista de George Cuvier, né? Então, para a gente encerrar, eu quero indicar só mais um livro aqui a vocês, para cumprir o prometido, que é agora puxando um pouco a sardinha para a minha matéria, História. Então o livro é o seguinte: a gente vive numa sociedade que as pessoas estão sem tempo para fazer as coisas, né? Você, obviamente, é uma pessoa que está aqui me assistindo, você está me dando o seu tempo, eu também estou dando o meu tempo, mas a gente sabe que no dia a dia, nas situações normais do dia a dia, a gente está correndo constantemente contra o tempo, correndo para concluir nossas questões acadêmicas, correndo para trazer comida para dentro de casa, fazendo nossos trabalhos matinais, cuidando da casa, cuidando de filhos, etc. e tal. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que quando a gente tem momentos de lazer, a gente opta muitas vezes por ficar com a família, para assistir um pouquinho ali da Netflix, ficar um pouco no WhatsApp, ficar no Instagram, mas a gente também não pode esquecer da leitura, certo? Então muitas pessoas se desmotivam quando chega aquele momento de folga e ela tem que ler, por exemplo, um livro desse. Então ela claramente, visualmente, você se desmotiva. Então aqui tem uma série de livros que ele quer motivar você a ir acabar um pouco com esse problema. É uma série, vou trazer essa série, mas um dos livros dessa série é esse daqui. E esse livro é A História do Mundo para Quem Tem Pressa. Olha só o nome do livro, né? Então, se você é um cara que se considera com pressa de aprender realmente as coisas, esse é um livro para você. A História do Mundo para Quem Tem Pressa. Então, como o título diz, ele vai abordar os principais acontecimentos da história da humanidade. Ele vai reunir isso de uma maneira condensada, certo? Então, isso aqui é um pontapé inicial para você que quer começar a ter um conhecimento mais metódico, mais sistemático a respeito da história da humanidade. Você pode começar lendo um livro assim. Só que, isso é um conselho meu. Se você começar a ler um livro assim e tiver curiosidades, quiser ampliar mais seu contexto em relação a isso, amplie. Então, faça com que esse livro ele traga temas para você e você possa ampliar esses temas lendo outros livros mais condensados a respeito desses mesmos assuntos, certo? Porque esse livro aqui ele vai trazer, aqui como ele mesmo diz, mais de 5 anos, mais de 5 mil anos de história resumidos em 200 páginas. Então, 5 mil anos de história em 200 páginas é um livro que ele vai estar muito, muito, muito condensado. Então, fica aqui meu aviso, mas desde já também fica a minha recomendação. Então aqui a gente tem o Império Bizantino, o surgimento de Roma, a República Romana, todo o contexto de Alexandre o Grande na Macedônia, o surgimento da Grécia e tal. Eu marquei bastante coisa nele também, aqui principalmente a respeito dos assírios. A Idade Antiga é o período que eu mais gosto, então realmente eu puxo muita sardinha quando se trata desse período, mas independente do período que lhe interesse mais, seja antigo, medieval, moderno ou contemporâneo, esse livro aqui eu acredito que vai dar um pontapé muito interessante para o seu desenvolvimento de estudo metodológico. Muito bem, pessoal, então, como eu não vou
abordar nenhum tema daqui sem fazer uma aula, não tem como. Então, eu recomendo ele para vocês e a gente fecha com chave de ouro essa nossa live de hoje, tá? Pessoal, eu peço de coração a vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês tiveram simpatia do que está sendo passado aqui, por favor, compartilhe, deixe o seu coração, certo? E compartilhe. Isso daí ajuda muito e eu entendo que vocês estão gostando e eu me motivo a continuar com isso daí, tudo bem? Então eu pretendo trazer mais livros para vocês, próxima semana, próximo domingo, eu pretendo trazer ou mais livros ou minha opinião a respeito de alguns assuntos filosóficos, da qual a gente já abordou aqui em outras lives, tudo bem? Então é isso por hoje, pessoal, um abraço para vocês, tenham um bom domingo.